Olá, seja muito bem-vindo ao canal Aulas de Português. Eu sou a professora Eliane Vieira e no vídeo de hoje eu quero comentar uma questão da Fundação Carlos Chagas. Esse vídeo é especial para você que vai fazer agora a prova do TRE São Paulo. Precisa aí de algumas dicas, de algumas orientações. Esse vídeo aqui é especial para você porque com certeza esses assuntos que nós vamos trabalhar nessa questão vão cair na prova do TRE São Paulo. Então esse vídeo é extremamente importante para você. Eu vou te mostrar a forma mais simples, mais prática e mais objetiva de você resolver essa questão da Fundação Carlos Chagas. Lembrando o seguinte, que esse vídeo faz parte da série Questões Comentadas aqui do canal. Esse é o episódio número 12. Se você ainda não assistiu às questões anteriores, eu sugiro fortemente que depois que você assistir a esse vídeo, você também veja o comentário, a correção, as dicas que eu dei nas outras questões, porque com certeza isso vai fazer diferença na sua preparação. Então vamos lá, é uma questão da FCC 2016 PGE Mato Grosso. Nós temos aqui um pequeno texto e o comando da questão diz exatamente o seguinte: preenche corretamente a lacuna 1 da frase acima. A frase acima é esta aqui. Na verdade, eu vou ler o texto todo somente para a gente entender o contexto. Veja, a reação da Europa em relação aos imigrantes hoje tem um impacto duplo. Por um lado, as empresas têm interesse em assimilar os imigrantes. Por outro, existe a reação esperada do medo de estranhos. Os empregados e não o empregador, aí aqui nós temos a lacuna, como concorrentes que provocarão o arroxo de seus salários. A FCC quer saber qual é a alternativa que preenche corretamente a lacuna. E essa questão aqui parece bem simples, mas ela trabalha alguns elementos, alguns conteúdos gramaticais, quais sejam concordância verbal, a gente vai trabalhar nessa questão. Também a substituição dos termos, isso também é bastante explorado pela Fundação Carlos Chagas, e a transitividade. Então, para você resolver essa questão, você precisaria de 3 elementos. E é lógico que eu vou mostrar para você que você não precisa ter necessariamente conhecimento aprofundado sobre esses 3 assuntos. Pelo contrário, você precisa ter uma estratégia para resolver essa questão. Eu vou mostrar para você isso agora. Então, vamos pegar o período ou a parte que vai nos interessar, os empregados e não o empregador. Ora, o primeiro ponto aqui que você deve lembrar, eu falei isso lá no vídeo dos 3 assuntos mais explorados pela FCC, que a banca tem uma característica própria, que é o quê? É distanciar o sujeito do verbo. Então aqui eu tenho um elemento entre vírgulas que a gente não vai precisar para a nossa análise. Eu posso cortar e não o empregador, porque isso não vai fazer diferença na nossa análise. Pelo contrário, esse elemento aqui acaba atrapalhando, acaba te levando ao erro. Então o verbo a ser trabalhado aqui é enxergar. Qual o primeiro passo que você deve dar para resolver essa questão de forma bem simples e bem objetiva? Isso mesmo, identificar o sujeito do verbo enxergar. Então eu faço a pergunta ao verbo: quem enxerga? Veja que o contexto indica os empregados. Então, os empregados é o sujeito da oração. Percebeu que o núcleo do sujeito está no plural? Logo, eu preciso de uma forma verbal também no plural. Essa informação é extremamente importante. Sabe por quê? Porque você pode eliminar as alternativas que estão empregando um verbo no singular. Se a gente já descobriu qual o sujeito está no plural, o verbo também deve figurar no plural. Então, rapidamente, eu consigo eliminar a letra A e também consigo eliminar a letra C
D de casa. Opa, então apenas com uma informação eu consegui eliminar duas alternativas. Veja que todas as outras têm o verbo no plural. Então, se o sujeito está no plural, verbo no plural, não posso eliminar por enquanto nenhuma outra alternativa somente com essa informação acerca de concordância verbal. Então, agora eu posso ir para o próximo passo, que é exatamente identificar a transitividade verbal. O verbo é enxergar. Quem enxerga, enxerga algo. Então, deixe-me colocar aqui, enxergar. Se eu enxergo algo, significa que esse verbo é transitivo direto. Opa, já tenho mais uma informação importante aqui. Se o verbo é transitivo direto, eu posso facilmente eliminar a letra D, porque apareceu aqui o lhe. E você sabe muito bem que o lhe só pode ser usado como objeto indireto. Opa, então eu consigo rapidamente eliminar a letra D de dado. Agora eu tenho a letra B e a letra E. A gente vai para o próximo passo, que é o que? A substituição dos termos. Então eu já sei que a forma verbal conjugada da maneira correta é enxergam. Ótimo! Então deixe-me colocar essa informação aqui. Enxergam. O que você precisa saber agora? Aquela relação de substituição dos termos e terminação verbal. Lembra, quando o verbo terminar em RS ou Z, eu corto esse RS ou Z e troco o complemento por lo, lá, lois, las? Então, é exatamente isso que eu estou falando aqui. Você percebeu que a terminação desse verbo é nasal? Opa, agora somente com essa informação eu já consegui resolver a questão. Por quê? Com essa forma verbal, eu preciso trocar o complemento por no, nos, na, nas. Com isso, eu consigo eliminar a letra B de bola, porque aqui apareceu o O, e tenho como resposta a letra E de espaguete. Enxergam-nos. Agora é lógico que a gente vai ao texto para verificar a quem esse nos faz referência. Esse nos aqui se refere a quem? Veja quando ele fala a reação da Europa em relação a quem? Aos imigrantes hoje tem um impacto duplo. Então ele está falando aqui dos imigrantes. No nosso trecho em questão ele fala os empregados e não o empregador enxergam-nos. Enxergam quem? Os imigrantes como concorrentes que provocarão o arroxo de seus salários. Então esse nos, deixe-me colocar aqui, enxergam-nos, ok? Esse nos se refere ao termo imigrantes. Nós temos aqui também um elemento anafórico, que é aquele elemento que faz referência a um termo anteriormente citado. Então você viu aqui, passo a passo, como a gente consegue resolver uma questão da Fundação Carlos Chagas que explora pelo menos 3 assuntos: concordância, substituição dos termos e também transitividade verbal, de uma forma bem simples, prática e objetiva. Uma dica que eu te dou é a seguinte: não adianta você ficar decorando um monte de matéria, um monte de regra gramatical, se você não sabe resolver questão. É exatamente isso. O conhecimento teórico é importante, sim, é por meio dele que você consegue também resolver as questões, só que atrelado a esse conhecimento teórico, você precisa treinar resolução de questões e o principal, não somente resolver de qualquer forma, mas você precisa ter estratégias, um passo a passo, para você, na hora da sua prova, não perder tempo e conseguir chegar à resposta certa de forma bem objetiva e simples, como nós fizemos aqui na questão número 12, letra E de espaguete. Você viu que com apenas alguns conhecimentos básicos sobre o assunto, a gente foi eliminando as alternativas erradas e chegamos facilmente à resposta certa. É claro que em algumas questões você vai precisar, é lógico, de um pouquinho mais de conhecimento, um pouquinho mais de teoria, mas de maneira geral a gente consegue sim resolver a maioria das questões da Fundação Carlos Chagas utilizando os conhecimentos básicos, mas veja, de forma
inteligente. Treinando essas estratégias é que você consegue, dia após dia, acertar mais questões da Fundação Carlos Chagas, ok? Se você gostou desse vídeo, inscreva-se aqui no canal e não esqueça de deixar o seu like, porque é dessa forma que eu sei que esse conteúdo, que essa aula, que essa resolução de questão foi útil para a sua preparação, foi importante para os seus estudos. Então deixe o seu like e não se esqueça de se inscrever aqui no canal. E se você também quiser começar a resolver as questões da FCC de forma organizada, de forma simples e também de forma estratégica, eu vou deixar o link aqui do curso Questões Comentadas Fundação Carlos Chagas para você conhecer e obter mais informações, ok? Um abraço e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!